Continuando, meus irmãos, vamos lá. Agora vamos falar sobre a quantidade desse fluido vital. Nós já vimos que nos itens anteriores nós estudamos com relação à cessação da vida e o que ocorre com esse fluido vital que está ali latente e que ele não consegue mais atuar sobre esses órgãos. Agora vamos analisar sobre a questão da quantidade desse fluido vital. Então vamos lá. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Vou repetir. Varia segundo as espécies e não é constante. Não é uma quantidade de fluido constante, né? Quer em cada indivíduo da mesma espécie, no caso, né? Quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, ou seja, com bastante fluido, enquanto os outros a possuem em quantidade apenas suficiente. Suficiente para quê? Para a manutenção da sua vida. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Olha só, isso é muito importante. Vou repetir. A quantidade de fluido vital se esgota. Por isso eu falei lá atrás com relação que nós podemos aurir, como ela é esgotável, nós podemos aurir esse fluido vital através do sol, através da terra, das energias boas, né? Muitos chamam de prana, entendeu? Do ar, da água, uma série de coisas, da pele. Ou seja, esse fluido vital é esgotável e nós precisamos renovar. Bom, então vamos lá. A quantidade do fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Vou repetir aquilo que nós falamos, né? Através do sol, de outras absorções aí que nós sabemos. O fluido vital, isso é muito importante. Vamos lá. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir. É muito importante isso. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode doá-lo a um que o tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Aqui vamos fazer um paralelo desse fluido vital. Quando os órgãos pedem sangue, doação de sangue, e nós vamos lá fazer essa doação, nós salvamos vidas. É como se esse sangue fosse vamos traçar esse paralelo, não é a mesma coisa. Fosse essencial à vida daquele ser que está precisando do sangue. E aí nós o quê? Doamos esse sangue que vai salvar outra vida. Assim acontece com o fluido vital. Nós podemos doar o nosso fluido vital quando temos em abundância para um outro irmão que tem em pouca quantidade, que esteja precisando. E ele é bem claro aqui, muito claro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos.
E, olha só, é importante, em certos casos, prolongar a vida preste a se extinguir. Aí nós vamos falar sobre isso, a quantidade de fluido vital. E a doutrina nos fala isso. No passe magnético, na água fluidificada, na caridade com o nosso irmão, numa transmissão de energia, de nós estarmos juntos, às vezes num abraço. No abraço se transmite fluido vital. Olha o que eu estou falando. Esse fluido vital ele é transmitido de várias maneiras. E um abraço, com uma energia boa, quando você tem esse fluido vital, amoroso, caridoso, e dá um abraço no irmão. E ele fala, poxa, me senti renovado. Estou me sentindo tão bem depois de ter conversado com você. E aí a gente lembra de Richard Simonetti, quando nos fala, ele fala, olha só, interessante, ele fala de doadores de energia e sugadores de energia. Quantas vezes nós estamos num local e chegamos ao local e está um ambiente assim, a gente sai daquele ambiente assim meio que enfraquecido. Puxa, eu cheguei aqui bem, mas de repente eu estou me sentindo com pouca energia. Parece que alguém sugou a minha energia. E quantas vezes nós chegamos para conversar com uma pessoa, um irmão nosso, e a gente está mal, está fraco, está debilitado. E só de chegar perto daquele irmão, a gente começa a se sentir bem. Com essa energia, com esse fluido vital que é doado por esse irmão para a gente, porque ele tem mais, é automático, ele passa para você. Porque ele quer passar, porque ele quer doar. Porque ele ama em si. E lá no Nefas eu falei várias vezes como eu me sentia quando eu me encontrava com o padre Renato, lá da mansão, do caminho, lá da, da casa do menor, desculpe, da casa do menor. E eu já contei isso no carro, quando eu peguei ele, que a gente estava junto com o Abração na época lá para fazer, ele queria que nós do Abração formássemos uma equipe e ele estava tentando uma doação de um galpão no centro da cidade para fazer uma triagem com aqueles irmãos de rua. E umas 2 ou 3 vezes eu fui com ele, fui buscá-lo lá dentro de Nova Iguaçu, em Miguel Couto. E só dele sentado do meu lado eu me senti extasiado. Parece que eu estava nas alturas. Só dele estar ali conversando, de estar junto a mim. A energia. Eu sentia na pele esse fluido vital dele, essa energia do Padre Renato. É inexplicável. Aí eu fico imaginando. Aí a gente pensa, Jesus, com aquela mulher com hemorragia que não se curava. E ele andando na multidão, e ela com aquela fé, tocou nele, e ele disse, uma virtude saiu de mim. Eu senti. Aí os discípulos, mas mestre, todo mundo está tocando em si. Não, mas eu senti uma virtude sair de mim. O que é isso? Que virtude é essa? É o fluido vital de Jesus. Que
foi capaz de curar a hemorragia dessa irmã. É milagre? Não, é ciência. É o fluido vital que Jesus o tinha em abundância. Aí eu fico imaginando, se Jesus estivesse aqui conosco, o que ele seria capaz de fazer com seu fluido vital? Ele seria um doador, ele é um doador universal do fluido vital, que ele o tem em abundância. Então, meus irmãos, nós espíritas, no nosso Nefas, nós temos uma responsabilidade muito grande em doar esse fluido vital quando nós vamos para lá dar o passe magnético. Que vão aqueles irmãos necessitados, depauperados, e que recebem esse fluido, uma injeção de ânimo desse fluido, e aí depende deles. Se eles vão lá fora e cometem os mesmos erros, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, eles vão voltar a perder esse fluido vital. Olha só, nós temos uma fuga de energia desse fluido vital. E aí nós temos que aurir mais forças, temos que renovar. E essa perda desse fluido vital depende da gente. Depende dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E aí, voltando a Richard Simonetti, quando ele faz a pergunta, o que você quer ser? Doador de energia ou sugador de energia? Então, meus irmãos, nós temos que aurir esse fluido que está em toda parte e agradecer ao Pai de estarmos encarnados, recebendo esse fluido vital, porque todos nós recebemos essa renovação, e multiplicarmos ele para que possamos doar esse fluido vital. E quanto mais nós doamos, mais nós ganhamos. Olha só que coisa maravilhosa. Mais nós recebemos esse fluido vital. É igual o doador de sangue. Ele doa 1 litro de sangue, ele vai perder o sangue? Ele vai ficar sem sangue? Não. Esse sangue vai ser renovado, vai estimular as células vermelhas a renovarem o sangue. A mesma coisa se dá com o fluido vital. A nossa aura tem capacidade de receber esses fluidos vitais, como também tem buracos, fugas de energia desses fluidos vitais, de acordo com o que nós vivemos. Então, o que diz aqui, que nós podemos transmitir quando nós temos uma quantidade boa de fluido vital para os nossos irmãos mais necessitados. Então, quando nós doamos esse fluido vital através dos passos magnéticos, através das águas magnetizadas, fluidificadas, através dos nossos pensamentos vibracionais, nós podemos transmitir esses fluidos vitais, essa energia positiva, essa energia de amor, de caridade. E é isso que essa doutrina de luz nos traz. Porque nós podemos, nós temos esse poder dentro da gente. Muito boa noite a todos e que possam refletir sobre esses estudos de hoje, sobre essa doutrina pacificadora, consoladora e libertadora de nossas mentes e de nossas vidas. Assim seja, graças a Deus.